Bem-vindo à videoaula de treinamento de uso do sistema Assim SGE, Sistema para Gestão Empresarial. Nós vamos continuar aqui, estamos cadastrando, nós estamos no módulo de transportes, estamos cadastrando tabelas de frete. Cadastramos a tabela 2, que é uma tabela de fracionada, e cadastramos a tabela no módulo distâncias. Agora nós vamos cadastrar uma tabela 3, uma tabela também fracionada, 1/5 de 2010, 2011, Cruzeiro para São Paulo para o Rio de Janeiro. Esta tabela nós não vamos dizer que ela é por distância, nós vamos dizer que ela é por praça. O que que significa isso? Que eu vou ter que dizer que eu vou ter que dizer qual a cidade de origem e qual a cidade de destino. Toda vez que tiver transportes entre essas duas cidades e eu disser que eu vou utilizar a tabela 3, o sistema vai pegar os dados que tiverem nessa tabela. Então aqui nós vamos dizer que é praça. O que que é? Aliás, KM eu não sei o que que é aqui. Lembrando sempre, vamos ler a mensagem. Tipo de cálculo dessa tabela de frete, uma tabela por distância para quilômetro, é uma tabela de praça barra cidade ou estados. Agora nós vamos cadastrar uma tabela de praças, então letra P. A tabela está disponível sim, T2 entrega não, observação não vamos colocar nada. Confirma a tabela sim. Agora ele mudou, ao invés de ele pedir a distância como na tabela 2, ele está pedindo o quê? Uma outra referência. O que que é isso? Eu vou dar uma inclusão. E aí o que que ele está me pedindo aqui? Ó, referência à base de cálculo. O que que significa isso? Lemos a linha de mensagem. Nome, iniciais do nome ou Enter para selecionar. Então vamos lá, ó, dou Enter. E aí eu quero São Paulo. Vou dar Enter. Para onde? Onde que eu tinha colocado a cidade? Foi para o Rio de Janeiro, é isso? É. Então, vou dar um Enter aqui. Rio de Janeiro. Ad valorem 3 por 1000. Taxa de frete, não tinha cadastrado a taxa, depois nós vamos cadastrar a taxa. O ad valorem, percentual de seguro 0,04, frete mínimo, reentrega, devolução, outros, carreteiro, não vamos colocar nada disso. Aí o que que nós caímos? Caímos para a parte 3 da tabela, que é onde nós vamos informar os valores. Vamos incluir aí de 1 até 1000 quilos, tá? Nós vamos cobrar R$380 fixo. Então eu podia colocar várias faixas aqui, mas vamos fechar aqui. Vamos colocar aqui 25.000 quilos, tá? Vamos colocar aqui que é R$480 por tonelada. Fechamos a tabela. E aí para de São Paulo para o Rio de Janeiro, é isso mesmo lá. De São Paulo para o Rio de Janeiro, nós colocamos aqui, definimos os valores. Olha lá, exibir. Definimos os valores, 380 fixo e 480 tonelada. Vamos cadastrar a tabela 4, só que diferente. De que forma? Vamos colocar aqui que é uma tabela também de fracionada, 1/5 de 2011, de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro. Qual a diferença? Eu vou cadastrar uma cidade de praça, continuando com praça ainda. Tabela disponível sim, T2 entrega não. Agora o que que significa isso? Vamos incluir aqui, olha, então de São Paulo para Volta Redonda. São Paulo Volta Redonda. Vou colocar aqui 3, taxa 1, aqui 004. Aqui nós vamos colocar as faixas
até 2.000 quilos. Não vamos fracionar nada não. Vamos colocar aqui 410 por tonelada. Pronto. Outra, de São Paulo para Resende. Um Enter. Opa. Resende. 3. Taxa 1. Frete valor. Ponto 4. Também não vamos fracionar muito não. Vamos colocar aqui 2.000 quilos. Vamos colocar aqui que é 320 por tonelada. E para fechar essa tabela, vamos colocar aqui São Paulo. São Paulo para Itatiaia. Taxa tal. Seguro 0,4. Vamos incluir. Também não vamos quebrar muito não. 12.000 quilos. Vamos colocar aqui R$280 tonelada. Então, o que nós acabamos de fazer foi criar várias cidades dentro da tabela 3, tabela 4, olha lá, de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro. Então, de São Paulo para o Rio, Itatiaia, nós definimos um valor. De São Paulo para o Rio, Resende, definimos outro valor. De São Paulo para o Rio, Volta Redonda, definimos outro valor. Podíamos colocar o estado do Rio todinho aqui. Quando tivesse um lançamento de nota fiscal para conhecimento que mencionasse origem São Paulo, destino uma das cidades do Rio de Janeiro e que constasse a tabela de frete aqui, ele ia pegar os dados nessa tabela e fazer os cálculos do frete. Agora, deixa eu ver, cadastramos aqui, ó, uma tabela por praça, uma tabela por distância. Aliás, cadastramos essa tabela por distância, por praça. Por distância, por praça e praça. Só que uma foi direto, Rio de Janeiro, a outra foi Rio, Estado do Rio. Vamos cadastrar, então, para fechar, incluir, tabela 5. Vamos cadastrar a tabela percentual sobre mercadoria. Então, letra P, 1/5/2011, São Paulo para interior mesmo. Interior. Vamos colocar aqui estado. Eu ia falar que nós íamos cadastrar percentual, tá? Mas vamos fazer isso aqui por estado também. Então essa aqui vai ser uma tabela de estado. Disponível sim. Dedos de entrega não. Observação não. Confirma sim. Referência. Ele mudou a referência para mim. O que ele está dizendo aqui, ó? Agora eu estou tendo que selecionar estado. Então vou selecionar o Acre aqui para, por exemplo, Alagoas. Então o conceito do restante das tabelas é a mesma coisa. Ad valorem, taxa de frete, seguro, 0,02, eu não sei quanto que é o seguro desse estado para esse estado. Incluir, o restante que continua, de 1. A diferença, existe uma diferença aqui, tá? No cadastro de uma tabela por percentual. Ele não abre para você, não vai abrir para você ficar informando faixas. Quer ver, ó? De 1, vou colocar aqui valor 15%, confirma, sim. Olha lá, já fechou. Por quê? Porque na verdade não existe quebra de valores, e sim, ele só, e também outra, ele não, vamos só alterar aqui para entender, ó. Ele trouxe a faixa aqui, eu vou digitar o valor e olha, ele não abre para eu digitar unidade, nada disso. Por quê? Porque eu não tenho que digitar, quebrar, não tenho que fracionar e não tenho que dizer que tipo que é o cálculo. Eu só vou dizer aqui qual é o percentual. O resto não interessa. Então por isso que ele já trouxe um aqui. Eu podia colocar qualquer número aqui que não ia mudar nada. E na questão aqui do valor é o percentual. Confirma a tabela sim. Está cadastrada a tabela de percentual. E para estados. Então essa aula aqui de tabela terminou. Na próxima a gente faz a taxa.